Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Vamos orar a Deus, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. O nosso pedido nessa noite é que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço que o Senhor use de misericórdia para conosco, Pai. Para comigo, Pai. Somos Teus filhos, porque assim o Senhor nos concedeu ser através da morte e ressurreição do Teu Filho. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Fala conosco nesta noite. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus 11. Esse Deus é maravilhoso, irmãos, e nos concede tão grande bênção, eu creio assim, de nós termos a oportunidade de cantar que só Ele é santo. Amém. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui em Hebreus 11, no versículo 1. Depois nós vamos ler o versículo 6 e voltamos no 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E no 2 fala: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. É maravilhoso essa palavra. Como toda palavra de Deus é maravilhosa. Porque toda palavra de Deus, ela nos leva a um foco apenas, que é Jesus Cristo, amém, o Filho de Deus, crucificado e ressuscitado. Falar de fé é difícil, mas nós não sabemos quem foi o autor físico da carta aos Hebreus. Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Barnabé, ou uma outra pessoa. Mas a certeza que nós temos é que toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, independente daquele que pegou ali a pena para escrever, o essencial é que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou e que direcionou a ele as palavras que deveriam ser escritas. E de acordo com a vontade de Deus, toda a Bíblia foi escrita. E chega até nós, em nossas mãos. E é por isso que nós temos o privilégio de estarmos aqui e juntos compartilhar da palavra de Deus. Porque um dia nós ouvimos falar a respeito desse Deus maravilhoso quando nós ainda estávamos perdidos no mundo. Vivíamos uma vida errônea diante de Deus. Nós não sabíamos nada referente a Deus. Mas um dia aprove a Deus revelar a sua palavra a nós. Eu me lembro como foi a minha primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus. E que por ela fui impactado. Mas antes eu ouvia, mas não dava atenção.
Mas eu lembro do momento em que eu ouvi a palavra de Deus e dentro de mim eu disse, eu nunca ouvi dessa forma. E a partir daquele momento, então, eu creio que Deus começou a trabalhar na minha vida. E por isso estar aqui hoje é consequência de um momento lá atrás em que eu ouvi a palavra de Deus e dei crédito à palavra de Deus. Mas o dar crédito à palavra de Deus é por Deus separado apenas para aqueles que são seus filhos, predestinados por Deus antes mesmo da fundação do mundo, e nós já sabemos disso, nós já compartilhamos a respeito disso. Por isso estar aqui hoje, irmãos, é um privilégio dos filhos de Deus. A igreja de Deus reunida. Por isso, quando o irmão fala da importância de nós congregarmos, não é o irmão que fala, é a palavra de Deus que nos instrui. Amém. E nós percebemos a necessidade de estarmos juntos. Quando foi colocado no início, olha, eu ouvi dizer que há irmãos que querem trocar o reunir-se como igreja para ouvir uma pregação, um áudio, um vídeo. Há muitos, precisa ser selecionados, mas é bom ouvir. Mas quando nós nos ajuntamos como igreja para compartilharmos a palavra de Deus, juntos como igreja, nós vamos nos conhecer. Como eu poderia saber da dificuldade do nosso irmão lá em Alcantil, na Paraíba, se eu não estivesse aqui junto com os irmãos? E chegasse até mim a informação de que meu irmão lá passa dificuldades. Se eu estivesse no conforto da minha casa, ouvindo um áudio de pregação, ouvindo um pregador, mesmo falando da verdadeira e genuína palavra de Deus, eu não teria conhecimento lá, no conforto do meu lar, da necessidade do meu irmão lá na Paraíba. E por isso é que Deus nos dá a oportunidade e nos chama a atenção para isso. Agora, qual é a nossa atitude? Primeira, orarmos por ele. Orarmos pela sua família. Orarmos pelos nossos irmãos ali. Essa é a importância de estarmos juntos. A palavra de Deus nos instrui. Mas quando nós chegamos em Hebreus aqui, depois do Espírito Santo escrever tudo, essa instrução aqui referente a esses irmãos, que é para nós hoje também, nenhuma palavra de Deus foi escrita especificamente para aquele momento e só para aquele momento, não, é para toda a igreja, dure o tempo que nós durarmos aqui, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a igreja estiver aqui, a palavra de Deus é para a igreja. É como nós temos aprendido, é atemporal. É a palavra de Deus falando aos seus escolhidos. Assim como falou comigo naquela noite ali, naquele lugar, e que eu nunca mais esqueci. E poderia dizer para os irmãos os versículos exatos que foi lido naquela noite, a respeito de quem foi falado naquela noite, mas teve um foco: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aqui o autor está dando uma definição. A fé é, e ponto. A fé não chega perto, a fé pode ser ou será, talvez não, a fé é. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E quando nós vemos vocês, fala de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então o autor está dizendo aqui, a fé está dando uma definição, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí chega até nós, porque Jesus, Ele fala, feliz aqueles que não viram nada disso, mas creram. E aí nós vamos ter como felizes diante de Deus.
Porque se nós estamos aqui, é porque nós cremos na palavra de Deus, é porque nós cremos nesse Deus maravilhoso. Não há outra explicação, não há outro porquê eu estar aqui. Nós sabemos que o evangelicalismo hoje atrai pessoas por muitos motivos. A sua necessidade financeira será suprida, a sua necessidade física será suprida, você será curado, você não passará mais por problemas. Muitos são atraídos por causa disso. Mas ser atraído unicamente pela palavra de Deus e ter certeza de que a palavra de Deus me traz vida e supre toda a minha necessidade é unicamente e exclusivamente para os filhos de Deus. É por isso que nós vamos entender que a fé é a certeza de coisas que se esperam. E aí nós vamos nos perguntar, o que nós esperamos? Enquanto aqui, como peregrinos em terra estranha que somos, o que nós esperamos aqui? Irmãos, se nós não esperamos sermos conformados com o Filho de Deus, por Deus, através do Espírito Santo de Deus em nossa vida, se nós não aguardamos a vinda do Filho de Deus com alegria, se nós não anelamos estar mais próximo de Deus, porque Ele é o Santo dos Santos, porque Ele é o único e verdadeiro Deus, porque Ele é aquele que me dá vida, então nós estamos equivocados, irmãos, em estarmos aqui, se for qualquer outro motivo. Porque certa vez eu ouvi de um irmão que falava a respeito de uma irmã que estava doente, e ela pedia que ela precisava e queria ser curada. O interesse dela estava na cura física. E aquele irmão diz, olha minha irmã, eu vou dizer uma coisa para você. Estar doente não quer dizer nada. Porque eu estou sadio, e amanhã eu posso não estar mais aqui. E você doente pode viver muito mais do que eu ainda aqui. Qual é o nosso interesse real? Em estar aqui, nos planos de Deus para a nossa vida? Qual é a nossa resposta? Em tudo que nós temos ouvido, aprendido? Em que, no que e o quanto nós temos respondido? E falar de fé, irmãos, não é fácil, porque falar de fé é falar naquilo que eu creio sem eu ver. Fé na palavra de Deus, fé em Deus. Fé em tudo que o Senhor fez através da vida do seu Filho. Nós não estávamos lá presentes, mas o Senhor concedeu pessoas estarem ali presentes, usada pelo Espírito Santo para descrever toda a história, e nós vemos e percebemos como Deus é maravilhoso. Porque nós vamos ver que nos 4 evangelhos escritos, nós vamos ver que 2 apenas andaram com Jesus como discípulos diretamente escolhidos por Ele. Não que Marcos e Lucas não foram escolhidos, não, mas que estavam ali presentes apenas Mateus e João. E fala que toda a história de Cristo, desde o início até o fim, a partir do chamado para um discipulado de João, foi o único que esteve com ele até o último instante dele na cruz, e tudo observou. Mas Deus é maravilhoso, porque concede outros 2 que não estavam diretamente ali, para escreverem também. E Lucas, ele faz pesquisa, ele busca tudo que já está escrito, ele ouve pessoas e escreve tudo aquele evangelho maravilhoso, e nós vamos perceber que todos eles se completam. E quando nós vemos Paulo escrevendo as cartas às igrejas, nós deparamos com uma carta maravilhosa que nós não conhecemos o autor físico ali, para nós percebermos que não depende do homem, mas é Deus trabalhando através do homem. O Deus de homens, trabalhando com homens, através de homens, para edificar a igreja, corpo de Cristo na terra, onde Cristo é o cabeça.
E Deus nos dá essa carta maravilhosa. Não importa saber quem escreveu, importa saber que foi Deus que concedeu que fosse escrita. E isso é maravilhoso, irmãos. E ter fé é crer naquilo que nós não vemos. É crer no invisível. E nós vamos ver depois a discorrer aqui a respeito daqueles que creram assim, que viveram assim, que dedicaram a sua vida a crer em Deus. Mas o contrário de fé, irmãos, é a dúvida. E nós sabemos que para sermos cristãos não pode haver dúvida. O Senhor não aceita no coração de um cristão convicto, atraído por Ele, salvo por Ele, dúvida a respeito dEle. Porque quando gera dúvida em nós a respeito de quem nós servimos, aí nós fazemos desse Deus maravilhoso que nós acabamos de cantar, que Ele é santo, nós fazemos desse Deus mentiroso. E nós percebemos vários relatos na Bíblia a respeito de pessoas que estavam ali do lado de Jesus e que no momento em que poderia demonstrar a sua fé para com o Mestre, agiram duvidosos. Agiram duvidosos. Certa vez Jesus, Ele fala para os seus discípulos, vamos passar para o outro lado. Entraram no barco. Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E a palavra de Deus fala que a tempestade começou a levar aquele barco para cá e para lá, e os discípulos ficaram com medo. Eles tiveram medo de morrer ali. Mas a palavra diz que Jesus estava dormindo. E eles clamam para Jesus. Eles pedem socorro para Jesus. E em um dos evangelhos fala que eles cobram Jesus. Não te importa que morramos? E Jesus diz para ele, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tímidos? Estão com medo da situação? Homens de pequena fé. Por que Jesus diz homens de pequena fé? Porque o Senhor é misericordioso. Eles não estavam desprovidos de fé, porque eles criam em Jesus. Eles creram na palavra ouvida, no primeiro momento em que eles tiveram oportunidade. Eles creram no chamado de Jesus. Eles creram naquilo que Jesus disse e ofereceu a eles, a respeito do Filho do Homem aqui na terra, como Salvador de toda a humanidade. Mas Jesus os repreende e diz, homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? E é interessante que o mesmo fato, igual a esse, mais para frente, acontece quando Jesus manda que eles vão sozinhos no barco. E fala que na madrugada Jesus foi ter com eles. Eles estão assustados, pensando que é algum fantasma, alguma coisa parecida. E eles começam a gritar. E Jesus fala para eles, não tema, sou eu. E lá vai Pedro. E Pedro disse, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz, venha. E Pedro vai. Mas distraído pela tempestade, Pedro começa a afundar. E ele clama socorro ao Senhor. E lá em Oséias diz que o Senhor é o nosso único socorro. E a palavra de Deus que prontamente Jesus estendeu a mão para levantar Pedro daquela situação. Que situação aquela de um homem que é pescador e sabe nadar, mas está com medo de morrer afogado. Por quê? Porque tirou o foco do principal, tirou o foco daquele que é a vida, e agora está com medo de morrer num lugar que ele conhece, como poucos. E Jesus o repreende, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmãos, quando não há fé, há dúvida, mas no coração do Filho de Deus não pode haver dúvida.
Ou será que há? Ou será que há? Dentro de minha casa eu trabalho com os meus, porque é ano de eleição. Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Nos candidatos que vão aparecer, revolucionários, prometendo mudar a situação de um país corrupto e falido? Lá dentro de casa eu trabalho a respeito disso. E eu os ensino que nós devemos viver a nossa vida de acordo como está escrito em João 17. Se não for assim, não há honra a esse Deus que nós temos a honra de cantar, que Ele é santo. Nós não podemos, como filhos de Deus, depositar a nossa confiança em homens, porque malditos seremos. O confiar em si nos leva a afundar e morrer. Mas a nossa confiança, 100%, totalmente, tem que estar depositada naquele que nos concede a honra de estarmos aqui hoje e juntos compartilharmos a sua palavra. É nele que está a nossa confiança. É nele que devemos depositar toda a nossa fé. Crer que Ele supre toda a nossa necessidade, no momento mais difícil da nossa vida, no momento em que nós achamos que não há mais esperança, não há mais o que fazer. Creia, o Senhor está conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque no versículo 4 desse mesmo capítulo aqui fala, olha, no versículo 8, gostaria de falar de Abel, gostaria de falar de Enoque, o homem que andou com Deus. Quando fala que Enoque andou com Deus, não fala que ele andou literalmente, mas a vida dele era regrada segundo a vontade de Deus. Por isso que Deus se agradou dele e o tomou para si. Mas nós vamos ver aqui um homem que andou literalmente com Deus, porque fala no versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Abraão estava lá, na sua terra, lá em Ur dos Caldeus. Ele estava ali confeccionando os seus ídolos ali, distribuindo ídolos ali. Mas um dia o Senhor vem até ele, ele ouve a voz do Senhor. Ele recebe o chamado do Senhor e a resposta dele é imediata. Por quê? Porque ele era um filho de Deus predestinado pelo Senhor para ouvir e receber a sua palavra e crer na palavra do Senhor falada ao seu coração. E fala, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. E aí vai falando, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E aí vai falando, discorrendo a respeito da vida de Abraão. E há um momento na vida de Abraão ali, com o seu sobrinho Ló, em que eles entram num impasse ali, não por parte de Abraão, mas por parte de Ló. Quando Ló chega para o seu tio e diz, olha, meu tio, os nossos negócios cresceram. Coisas terrenas. Os nossos negócios cresceram. O gado aumentou muito. Os pastores são muitos. Tanto do meu lado como do seu. Não há como estarmos juntos mais. Há contendas entre eles. E Abraão diz para o seu sobrinho, escolhe o lado que você quer ir, porque o lado que você for, certamente eu vou para o outro lado. E Ló olha para as campinas do Jordão, lugar magnífico. Na mente dele não haveria necessidade alguma para ele ali, não passaria necessidade, o seu gado estaria suprido, tudo verde, tudo bonito. Mas lá tinha Sodoma e Gomorra, traz problema para a vida dele, ele perde tudo lá, inclusive a sua esposa.
na saída dele lá pela misericórdia de Deus. E pela misericórdia de Deus para com Abraão, seu tio, que roga pela vida dele. Mas Abraão escolhe estar com Deus. Ele não escolhe aquilo que é terreno, ele escolhe aquilo que é celestial. Porque não importa o lado que você vá, importa com quem você vai. Importa é aquele que está na sua frente te conduzindo. É isso que importa. Há dificuldades, é deserto, não sei se vou encontrar água, o meu gado é grande, não sei se vai haver pastagem, mas não importa. O Deus do impossível é que está me guiando, o Deus do impossível que está me conduzindo, é Ele que vai na minha frente. Escolhe, Ló, o seu caminho. É a fé de Abraão. E é Abraão colocando a sua fé em prática. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque ainda a palavra de Deus fala de Tomé, que duvidou. Oh, Tomé, como que você esteve comigo? Você sabe de tudo que aconteceu. E você quer tocar nas minhas mãos, você quer tocar no meu lado, Tomé. Felizes aqueles que creram e não viram. 2 discípulos indo embora, estão desanimados, voltando para casa, caminho de Emaús. Eles estão sem esperança. Eles estão indo embora, voltando para casa. Mas Jesus, já ressuscitado, na tarde daquele dia, Jesus vai até eles e começa a caminhar junto com eles. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? E eles falam: você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos a respeito de Jesus, de Nazaré, que veio para remir a Israel. Eles esperavam que Jesus fosse um revolucionário daquela época e libertasse Israel da possessão romana. Oh, meus irmãos, Jesus fala: vocês são nécios e tardos para entender tudo o que os profetas falaram ao meu respeito. Vocês estiveram comigo. Jesus não deu a conhecer a ele naquele instante, mas Jesus estava querendo dizer para eles exatamente isso: vocês estiveram comigo e não creram no que eu disse. Mas houve um momento em que, chegando na casa deles, Jesus faz menção de passar, mas eles falam: mestre, não, fica conosco, já se faz tarde. Jesus entra com eles, senta à mesa. Sentar à mesa é comunhão. É comunhão. Estarmos juntos, assentados como irmãos, como família que somos, é muito importante. E Jesus senta com eles à mesa. E a palavra de Deus fala que no momento que Jesus pega o pão e dá graças a Deus e reparte com eles, os olhos deles se abrem e reconhecem que é o Mestre. E aí a surpresa. Não é que o nosso coração ardia enquanto ele discorria para nós as Escrituras, enquanto caminhávamos. Eles voltam para o lugar de onde não havia ter saído. Ele volta para junto com os discípulos em Jerusalém e fica ali. A dúvida. Estavam com o Mestre, mas coração duvidoso, porque esperavam coisas que não era aquela que era o propósito pelo qual Jesus veio. Jesus veio para remir Israel, sim, mas não da possessão de Roma, mas da lei, do pecado, da justiça, do juízo. Em todo momento, Jesus convida os seus para crer nele. E o crer em Jesus é um convite para a fé. E nós vemos que em João lá, 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, é fé, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é ter vida, e vida eterna. Porque é um momento na vida de Paulo e Silas que eles estão presos. Porque havia uma menina ali
que ela adivinhava as coisas e os seus donos ali, por assim dizer, ganhavam muito dinheiro com ela. Mas há um momento em que ela começa a perturbar aqueles, os discípulos, os apóstolos ali. E a palavra de Deus fala que Paulo expulsa o demônio que está nela. E eles não conseguem ter mais lucro através da vida daquela menina. Eles pegam Paulo e Silas, eles são açoitados e são presos. E fala que ali na prisão, eles estão louvando a Deus, estão machucados, corpo dolorido, mas não é o carnal, é o espiritual. Eles estão louvando a Deus, eles estão cantando que só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. Eles estão louvando a Deus. E a palavra de Deus fala lá em Atos que houve um terremoto, as grades se abrem, as cadeias caem dos seus pés. Eles estavam algemados em troncos. O carcereiro, quando se apercebe daquilo ali, quer tirar a própria vida. Mas Paulo diz, não faça isso, não faça nenhum mal contra ti. Nós estamos aqui. E o carcereiro então clama, maravilhado em ver a atitude do homem de Deus, o testemunho do homem de Deus que vive pela fé. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta daquele que ainda não conhece a esse Deus maravilhoso. Porque tudo já foi feito, não precisa fazer nada. Paulo diz para ele, não precisa fazer nada, apenas crer. Crer em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É um princípio de fé ali. E a palavra de Deus fala que a resposta daquele carcereiro foi imediata. E todos os seus creram, todos os seus da sua casa. É maravilhoso, irmãos, a gente poder anunciar a palavra de Deus. E anunciar a palavra de Deus hoje como filho de Deus é a nossa missão aqui. Porque é o propósito de Deus na nossa vida. Que a vida do seu filho, a sua palavra, o evangelho de salvação se propague. Aquele carcereiro ali, ele era um filho de Deus predestinado. Mas ele não teve conhecimento de quem era o Senhor. De quem era esse Deus santo, maravilhoso, de quem era o Filho de Deus, de quem era Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, até o momento em que Paulo abre a boca e diz para ele, é só crer, porque Paulo tinha experiência de vida, porque ele mesmo não cria, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, ali ele passou a crer. Jesus sempre convidou os seus a crer nele. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Está lá em João 6. Mas aí, irmãos, entra uma questão que eu queria compartilhar com os irmãos. O que a fé produz em mim? A partir do momento que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é um Messias prometido por Deus, para remir a Israel, mas Israel não creu, Israel não o aceitou, e essa não aceitação é que daí o Evangelho então foi pregado aos gentios, e Paulo pregou aos gentios. E o que eu crer em Jesus e a fé convicta que Cristo é o Filho de Deus, que Deus é santo, e que o Espírito Santo de Deus me selou a partir do momento em que eu criei que Jesus é o Salvador da minha vida, e que esse Espírito Santo trabalha em mim, a fé só me leva a uma coisa. Através do Espírito Santo de Deus na minha vida, a me conformar à imagem do Filho de Deus. Não há outro foco, não há outro intuito. O que Deus quer ver em nós é a vida do seu Filho.
É a vida do seu Filho em nós. E a misericórdia de Deus, ela só age na minha vida através da vida do Filho dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que é difícil de nós entendermos, mas é tão simples de nós entendermos. Porque quando Jesus chama aqueles homens lá, homens de pouca fé, homens de pequena fé, Jesus estava no barco dormindo. O que Jesus queria que eles fizessem? Que fossem dormir. Porque a morte não chegaria ali. Porque o dono da vida estava ali. O autor da vida estava ali. O verbo de Deus estava ali, através do qual tudo foi criado. Oh, meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse. A fé produz em mim a vida de Cristo. E é assim que Paulo diz lá em Gálatas. E eu gostaria de ler para os irmãos, para que não fique só nas minhas palavras, não. Porque é a palavra de Deus que tem que ser lida, é a palavra de Deus que tem que ser anunciada. Porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim, o princípio da fé é pelo ouvir, a fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Gálatas 2,19 fala, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo que está falando. Paulo que está falando. Um homem que conhecia toda a lei e vivia toda a lei antes de conhecer a Cristo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a fé que transforma a vida de um perseguidor em perseguido. Mas que agora tem como tesouro maior não a sua própria vida, mas a vida de Cristo nele. É um homem que vai sendo trabalhado por Deus. Em Filipenses 4:10, irmãos, nós vamos ver mais um pouquinho do que a fé pode fazer conosco. Filipenses 4:10. Até o 13 fala assim: alegrei-me, Paulo escrevendo lá para a igreja de Filipe, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Nós sabemos que a igreja de Filipos é a que contribuía financeiramente com o apostolado de Paulo. Não que Paulo pedisse alguma coisa, não, porque Paulo ele confeccionava as suas tendas para não ser pesado a ninguém. Mas é um filho de Deus sendo trabalhado através da fé. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Um homem que vive plenamente a sua fé, naquele que o arregimentou para servir. Paulo, trabalhado. E quando nós lemos aqui, irmãos, eu lembro de um vídeo, já compartilhei com alguns irmãos, a respeito de um que está arrebanhando pessoas com a sua sabedoria intelectual, mas não crê na existência de Deus. E quando interrogado a respeito de Paulo e a respeito acerca desses versículos aqui, olha, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E essa pessoa diz, Paulo, ele foi mais inteligente que eu, porque eu não consigo viver dessa maneira.
Mas Paulo, ele usa esse ser que ele diz que existe, que é esse Deus que ele serve, para canalizar as suas dificuldades e assim sentir menos peso da vida de dificuldades que ele viveu. Isso é uma obra maligna na vida de uma pessoa que se declara ateu, e muitos estão se tornando seguidores por causa da inteligência intelectual dessa pessoa. Ficam admirados com suas palavras. Mas ele disse isso a respeito de um homem de Deus e diz tudo isso a respeito do Deus Santo que nós servimos. Ele vive essa vida porque ele não é um filho de Deus, ele não é um predestinado do Senhor, por isso não crê, não tem fé. Crer em Deus é para os filhos de Deus. E se fosse para mim escolher, eu escolheria crer nesse Deus maravilhoso. Porque não há vida. E essa vida transformada de Paulo aqui, nós vamos ver quando ele escreve lá para Timóteo na sua segunda carta. Ele escreve: ó, Timóteo, todos me abandonaram. Demas escolheu o presente século. Né? Mas você, vem ter depressa comigo. Vamos ler, irmãos, é maravilhoso. 2 Timóteo. Essa passagem é muito maravilhosa, irmãos. Ó, há uma situação na vida de Paulo, e tudo isso, irmãos, ele vive porque ele crê. Ele vive a fé em Jesus Cristo. Ele tem fé naquilo que ele tem como regra de vida, que é a vida de Cristo nele. E nós vemos aqui a situação dele, quando ele escreve essa segunda carta a Timóteo, ele está preso em Roma. É a sua última prisão ali. É a última prisão. Dali ele não sairia mais com vida física. Tanto que no capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim: olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Só amam a vinda do Senhor a igreja. Só a igreja. E aí no 9, ele se dirige a Timóteo e diz: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque ele já está sendo oferecido por libação, ele já foi condenado à morte. Ele só está aguardando o momento de ser executada a sua sentença. Mas ele está tranquilo. Ele fala para Timóteo: vem ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. A preocupação de Paulo não está na sua morte iminente, fisicamente falando. A preocupação dele é no ministério de pregar o Evangelho. Que o Evangelho continue sendo pregado mesmo após a sua morte. Essa é a preocupação do Filho de Deus, por isso que eu falo que a missão da igreja é anunciar o Evangelho. Não há outra missão. É anunciar esse Evangelho redentor, salvador, vivificador. E há muitos lá sedentos por ouvir a palavra de Deus lá fora. Por isso que a igreja não pode ficar estática, calada. Nós vemos aqui o que a fé faz na vida de um homem que perseguiu a igreja, prendeu sim, concedeu que fossem executados sim os cristãos, participou da morte de Estevão, mas agora é um homem transformado pelo Espírito Santo de Deus, a partir da sua fé. E ele não está preocupado com sua morte física, ele está preocupado com o ministério de pregar o Evangelho, de pregar a Cristo, de anunciar a Cristo.
Essa é a preocupação dele. Quando vieres, e aí ele faz um pedido para Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Está frio, não tem problema se você esquecer a capa, está lá na casa de Carpo, ali em Troade. Mas não esquece os pergaminhos, não esquece a palavra de Deus. É isso que a fé produz em nós, vida de Cristo, vida de transformação, santificação, vida de obediência. Porque Abraão, quando deixa a sua terra, a palavra de Deus fala que ele imediatamente obedeceu. O Senhor o chama, sem dizer para onde ele ia. Ele não sabia para onde ele ia, o que ia acontecer com ele. Mas é o Senhor que está chamando, e ele prontamente obedece. Mais embaixo, no 23, fala: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. E nós sabemos toda a história de Moisés, o porquê disso aqui. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque Deus providenciou que a sua mãe cuidasse dele ali. E é isso que Deus quer, que nós confiamos e tenhamos fé, e confiamos nele, que ele é que cuida de nós. Moisés foi para o Egito, sim, bebê ainda, mas Deus providenciou que a sua própria mãe cuidasse dele ali. E ele foi instruído a respeito da palavra de Deus, a respeito desse Deus maravilhoso. Tanto que o resultado vem mais embaixo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Não era povo de Deus, foram tragados, mas o povo de Deus passou em terra seca. Por quê? Porque Moisés teve um dia, um momento na vida dele, que ele lá no deserto, lá no Monte Horebe, ele ali tranquilo, pastor de ovelhas, pastoreando as ovelhas de Jetro. Num dado momento, ele ouve uma voz, e ele olha para aquela sarça que ardia, mas não se consumia. E ele chega perto, e o Senhor fala com ele. O Senhor trata com ele ali. E ele, pela fé, ele vai para o Egito. E lá o Senhor trabalha através da vida dele para libertar o povo. E se a fé produz em mim a vida de Cristo, a fé então nos conduz para o quê? A fé nos conduz a estarmos com o Senhor eternamente. A fé no seu Filho, crucificado, ressurreto. A fé nos conduz a isso, irmãos. Em Gênesis, lá, no capítulo 32 de Gênesis, vai discorrer a respeito ali de Jacó no vale de Jaboque. Só mais um pouquinho nós já vamos terminar, irmãos. E Jacó está ali, e ele passa tudo que é seu, inclusive a sua família. E agora ele está ali da maneira exata que Deus queria que ele estivesse, sozinho, sem nada e mais ninguém. E o Senhor aparece a ele. E a palavra de Deus fala que toda noite ele lutou com Deus.
E ele queria saber o nome daquele que lutava com ele. Mas o Senhor é que pergunta a ele qual é o seu nome. E ali há a confissão: eu sou Jacó. Diferente quando ele estava na presença do seu pai Isaque, que ele disse: eu sou Esaú, para poder então ser abençoado e ali, herdar a primogenitura ali. E ele confessa ali: eu sou Jacó. Ah, então você é Jacó. Então a partir desse momento você será chamado Israel. E a palavra de Deus fala então que Jacó colocou o nome daquele lugar de Jacó Peniel. Peniel, no hebraico, quer dizer face de Deus. E lá nesse versículo diz, Jacó Peniel, porque Jacó assim disse: vi Deus face a face. Vi Deus face a face. A palavra de Deus fala de Moisés. E fala que Moisés, o Senhor falava com ele face a face. E no momento ali, em que Miriam e Arão ali se levantou contra ali, o homem de Deus, indignados, porque Deus só falava com Moisés. Então o Senhor chama os três até a tenda da congregação e conversa com os dois, Miriam e Arão. Se há profeta entre vocês, porque eu não conheço, vocês me apresentem, que eu falarei através deles, em visões e sonhos. Mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca. Face a face, a palavra de Deus diz que o Senhor falava com Moisés, face a face, como qualquer um outro fala com o seu amigo. Então, se há profeta entre vocês, então vocês me apresentem, porque eu não conheço. E o conhecendo, eu falarei com eles através de sonhos e visões, mas com Moisés, o meu servo, não. Com ele eu falo boca a boca, face a face. Porque Moisés via o Senhor pela fé, mas ele escolheu pela fé não participar das ofertas mundanas do Egito. Ele preferiu o sofrimento com os filhos de Deus. Ele escolheu, porque ele sabia que coisa maior e maravilhosa e eterna o aguardava. E nessa fé, ele conduziu o povo no deserto 40 anos. Mas quando o Senhor o chama ali, no Monte Horebe, ele já tinha 80. É Deus dando força para os seus, para cumprir os seus propósitos. Deus de homens, que trabalha através de homens. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus de Moisés. Deus de Elias. Deus de Paulo. Deus de Pedro. Deus da igreja. Mas quanto a esses, irmãos, quando o Senhor, Ananias, que vai até Paulo para orar por ele, ele fica com medo quando o Senhor o chama para essa missão. O Senhor fala: ele é para mim um vaso muito precioso. Eu vou mostrar para ele que importa sofrer pelo meu nome. Nós vemos o sofrimento desses destacados aqui. No versículo 36 de Hebreus 11 fala: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio. Esses cerrados pelo meio é coisa difícil de você entender, irmãos, mas é literalmente cerrados pelo meio, ainda com vida. Mortos a fio de espada. Ou seja, eles não estavam preocupados com a sua vida física, mas eles cumpriram o chamado para que eles foram chamados. Eles cumpriram o propósito de Deus.
Eles permitiram que Deus cumprisse o propósito dele através da vida deles. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eles viveram tudo isso, irmãos. Eles viveram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, pelas cavernas. E nós sabemos da vida de Davi. A vida dele virou de cabeça para baixo a partir do momento que ele foi ungido na casa do seu pai. 15 anos ele viveu fugido de Saul. Ele viveu em cavernas, escondido, clamando a misericórdia de Deus. Mas sabe qual que é a recompensa, irmãos? A recompensa é, quando nós vemos aqui nesse mesmo versículo aqui, 38, fala: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Nós, como igreja, firmados na palavra de Deus, submissos a toda a vontade de Deus, que é assim que o Senhor espera que a igreja esteja e viva. Nós, como igreja, esse mundo não se faz digno da nossa presença aqui. E aí, irmãos, crer em Deus nos traz um peso, mas é um peso de glória. Amém. Pode nos oferecer tudo e qualquer coisa aqui, nada se compara com o que o Senhor tem preparado para os seus. E eu gostaria de terminar e ler com os irmãos em 1 João, no capítulo 3. A fé nos traz esperança. A fé no Filho de Deus nos traz vida. Vida eterna com Deus. 1 João 3, nós vimos que Jacó, ele viu Deus face a face. Moisés falava com o Senhor face a face. Mas a nossa esperança, vivendo pela fé, é essa. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não conheceu o Senhor, e o mundo não nos conhece. Por quê? Porque a vida de Cristo está em nós. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando o Senhor voltar em glória, Ele e nós, como igreja, corpo glorificado, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Jacó viu, Moisés viu, e pela fé eu vivo na esperança de vê-lo como Ele é. Que Deus continue nos abençoando. Graças a Deus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.